Irmãos, abra a Bíblia aí, por favor, em Isaías. Vamos lá no capítulo 41, verso 10. Hoje nós vamos falar de vitória. Olha que tema bacana, hein, rapaz? Oh, que beleza, viu? Quando a gente fala de vitória, a gente fala de filho de Deus. Filho de Deus é vitorioso, é ou não é? Às vezes nós duvidamos, mas como filho de Deus, nós nunca perdemos, a gente sempre ganha. E hoje, a palavra hoje, vai falar muito de Josué, mas eu escolhi essa passagem exatamente porque ela está mais sinérgica com a mensagem. Ela é um tanto quanto professoral, porque nós vamos falar de estratégia, acho que eu não consigo sair dessa linha. Eu sou mais professor do que ministrante da palavra, mas eu tentei trazer algo do ponto de vista também pastoral, é o que eu vou tentar fazer. Mas vamos ler juntos, só repetindo, capítulo 41 de Isaías, lá no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, que te esforço, sempre te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Eis que todos os que se indignaram contra ti serão envergonhados e confundidos, serão como nada, e perecerão os que contendem contigo. É uma passagem que nos dá muita força e muita segurança da vitória. Por isso eu escolhi. Mas a mensagem está muito mais focada em Josué, e nós vamos perceber por quê. Tanto é que se vocês quiserem ir lá para o capítulo 1 de Josué, nós vamos citar algumas passagens do livro de Josué. Vamos começar entendendo, o livro de Josué fala sobre o complexo de gafanhoto. Quem que já ouviu falar desse complexo? O que foi o complexo de gafanhoto? Nós vamos começar, vamos tentar voltar lá na história. Quando os espias foram a Jericó verificar qual seria ou quais seriam as dificuldades que o povo de Deus teria para tomar posse da terra prometida. Eles voltaram desanimados. Nós sabemos que 10 falaram, não tem como. Só 2 disseram, é possível sim. Eles eram gigantes, eles estavam mais bem armados, a sua cidade era murada, fortificada, portanto, 10 desanimaram. E esse desânimo nós sabemos que retardou em 40 anos a tomada da terra prometida. Mas 2 deles, que é Josué e Caleb, nós conhecemos a história, voltaram e disseram, as promessas de Deus foram feitas no pretérito, elas apenas preveram o futuro, elas não disseram, siga os meus mandamentos e talvez eu te dou a vitória. Nunca foi dito isso. Siga os meus mandamentos, me obedeçam e a vitória já é sua. A Canaã já é sua. O verbo nunca foi no futuro do pretérito, quem sabe um dia, talvez não, sempre foi firme. Mas nós temos esse complexo de gafanhoto. Nós às vezes titubeamos, mesmo sendo herdeiros de Deus Todo-Poderoso, um Pai, obrigado, que nunca falha, que sempre cumpriu as suas promessas, que foi e é e será um Deus relacional conosco, que nos dá a certeza da vitória, que nunca nos abandona, assim por diante. E eu trouxe aqui, isso foi um livro que eu li, muito bacana, 6 características desse complexo. 6 formas de nós enxergarmos por via deste complexo do gafanhoto. Ao invés de nós ouvirmos as palavras de Deus que vêm do céu, que nos dá a certeza da vitória, às vezes a gente ouve as vozes dos cananeus gritando, e nós duvidamos. Então nós vamos primeiro estudar, vamos passar por aqui, por essas 6 características que nós precisamos vencer. A primeira delas, nós temos
Um coração que às vezes duvidamos. Deus já liberou a promessa, basta nós termos fé e tomarmos posse dela, e mesmo assim, nós duvidamos. Talvez isso seja inerente ao ser humano, fraco, frágil, que não se agarra, àquilo que vem do trono de Deus, que é a certeza da vitória. Lá em Gênesis 15, 2, está escrito assim, segue-me e lhe darei, é uma passagem. Não está dizendo assim, segue-me, talvez eu lhe darei. Segue-me e lhe darei. Nós podemos concluir que ou nós temos ausência ou pouca fé. Porque se nós tivermos de fato uma fé na rocha, nós não duvidamos. Tanto é que nos dias de unção que nós estamos no óleo, nós realmente sentimos como vitoriosos, que é o que nós somos de verdade. Nós temos uma autoimagem distorcida de nós mesmos. Como filhos de Deus, nós precisamos nos enxergar como herdeiros, e herdeiros de um Deus todo-poderoso, que tudo pode, e que jamais nos abandona. O mesmo medo que os soldados de Josué tiveram dos seus inimigos, eles também tinham. Sabiam disso? Raabe, nós conhecemos a história da prostituta, ela informou aos espias o quanto o povo estava assustado pelas maravilhas que já haviam sido feitas ao povo de Deus. Mas nós temos uma imagem distorcida. Às vezes nós nos enxergamos como derrotados, e nós não somos derrotados. Nós somos filhos de um Deus que nos garante a vitória. Terceiro, nós temos uma mente, e às vezes sem foco. É muito importante o ser humano ter foco. Lá em Tiago 6, 8, Tiago, capítulo 1, de 6 a 8. Com fé e sem duvidar, sigamos com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Nós estamos falando de gente instável, que não tem foco. Se eu desejo chegar a algum lugar, eu preciso manter meu foco. Eu quero ser um ministro da palavra, mas eu sou extremamente tímido, eu sou gago. Mas muitas pessoas conseguiram, por terem foco e persistirem. Desejo de segurança. Acomodados, às vezes nós somos. Só conhece a vitória quem experimenta o fracasso, porque nem sempre a gente vai ganhar, concorda? Pedro, alguns veem a derrota dele, porque ele afundou, mas ele foi o mais corajoso, porque ele foi, e ele andou nas águas, sobre as águas, e serve de exemplo para nós. E por que ele afundou? Porque ele tirou o foco em Jesus Cristo. Esse foi o motivo. Esses dois últimos, como eu tenho refletido e gostaria de dividir com a igreja essas minhas reflexões. O quinto e o sexto do nosso complexo de gafanhoto. Olha o que o cara foi buscar para nos explicar ali, que é a questão do desprezo da fraqueza. E aqui eu trago 2 Coríntios 12, 10, quando sou fraco é que estou forte. Isso aqui para um cristão é extremamente importante, porque isso aqui nos leva a ter dependência de Deus. Nós não podemos em absoluto desprezar as nossas fraquezas, porque nós somos mesmo. Certa feita eu vim aqui ministrar, falei sobre a doença e o médico. Jesus Cristo é o médico, o paciente somos nós que somos pecadores, e nós somos fracos. E se nós dependermos dele, e não desprezarmos a fraqueza que existe em nós, a carnalidade que existe em nós, e dependermos da graça transformadora que vem dele, nós vamos sucumbir. Isso até, de certa forma, até nos conforta. Não, eu não desprezo a minha fraqueza, ao contrário, eu assumo
meus erros, as minhas fraquezas, eu me envergonho delas, mas eu confio em Deus, e ao depender dEle, da sua graça que me transforma, eu consigo avançar, e vencer o meu complexo de gafanhoto. A última, identificar os nossos complexos. Meu Deus, como isso é importante. Primeiro é assumir, depois identificar, porque todos nós temos pontos fracos, cada um aqui. Eu tenho os meus, são muitos, tenho lutado como nunca, e pude avançar quando eu admiti a minha fraqueza, quando eu admiti que eu dependo dEle, quando eu admiti e identifiquei meus pontos fracos e passei a vigiar mais. E aqui nós podemos fechar essa primeira lâmina aqui, nós podemos falar em conhecimento e unção, concordam comigo? Porque se eu tenho os dois, eu vou mais longe. Quando eu leio a palavra, quando eu estudo, leio bons livros, ouço boas ministrações, quando eu oro, quando eu busco, eu estou, dentre outras coisas, buscando unção e buscando conhecimento, inclusive de mim mesmo. E a partir daí eu tenho uma estratégia. Porque se eu não conheço as minhas fraquezas, sequer ainda, antes disso, eu não admito que eu as tenho, por que eu vou buscar? E eu diria que conhecimento mais unção é uma estratégia de guerra infalível para o cristão. Infalível. Nós só não conseguimos sozinhos, por conta das nossas fragilidades. Aqui, o segundo ponto que eu queria abordar é ouvir a voz correta. E aí eu faria uma pergunta: como que será que está o nosso equipamento de comunicação com Deus? Nós já somos vitoriosos, nós já temos uma promessa de um verbo conjugado com toda a certeza, mas eu preciso comunicar, entender isso e a partir daí tomar posse. E nós estamos aqui nessa noite hoje para meditar sobre isso, porque Deus tem promessas para todos nós aqui nessa sala. Só que a graça transformadora, ela não age sozinha. Primeiro que o Espírito Santo, que é esse canal, ele é mega sensível. Ele não é intruso. Eu preciso querer interagir com ele. E a partir daí, gerar transformação. Por isso que nós precisamos vir à igreja. Me permita fazer um comentário com vocês. Quando eu morava na Europa, no auge da pandemia, eu estava lá, sem minha família. E não tinha igreja. Porque a gente não poderia ir lá, é duro. Se você sair, você leva multa e vai preso. Nessa época estava... Pastor Eudes, eu quase morri. De tristeza, de tédio, de tanta vontade que eu tinha de ir na igreja, de tanta necessidade que eu tinha de comungar, de ter comunhão com os irmãos, de ministrar, que lá eu participava ativamente. Esses dias nós viajamos, fomos fazer umas viagens para os familiares, para a praia e tal. A gente vem, segunda eu pude vir aqui, hoje de manhã, falei assim, que delícia, a moça que falou agora, não há nada. E não há mesmo. Você pode rodear, correr atrás do vento, nada vai te preencher além do amor de Deus. Nada. Mas é nada. Então nós precisamos ouvir a voz correta. E olha uma passagem, eu falei em Josué, acompanhe comigo, 1 Josué, no primeiro capítulo, 7 e 8. Seja forte e corajoso, não te desvies e obedeça, porque se você assim o fizer, não é talvez você vai ter sucesso, é certeza que você vai ter sucesso, absoluta certeza de sucesso. E aí nas minhas leituras aqui eu pude observar 3 observações.
que eu gostaria de dividir com vocês. Ande, levante e encare o inimigo. Usufrua das armas espirituais que Deus colocou ao seu dispor. Não abra mão. Já em Josué 1:3, eu prometi, está prometido. A promessa é no pretérito, nós precisamos conhecer, ler, porque o conhecimento nos tira tapa dos nossos olhos, da nossa cegueira espiritual. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos lutar, porque sem luta não tem conquista. Vocês acham que foi fácil para Josué? Quem aqui já estudou, e eu já tive o privilégio de ler alguns livros sobre a história, um grande guerreiro. Nós vamos falar algumas características de quantos anos ele teve que esperar, inclusive, para ter vitória. Sem luta não há conquista. Outro ponto, nessas observações que eu quero trazer. Há tempo e o tempo não é o nosso. Eclesiastes 3. O tempo é de Deus. Eu tenho um problema desde 2010, não vou entrar em detalhes. Olha o tanto que eu tenho que ter paciência, já são muitos anos. Mas Deus vai me dar a vitória. Eu tenho plena convicção no tempo dEle. E durante isso eu estou sendo tratado por Ele. Olha o primeiro dado. Caleb, que era um guerreiro, ele esperou 38 anos. Vocês sabiam que Moisés enviou 12 espias e depois Caleb enviou só 2? Porque aquela geração que não acreditou. Outro dado, 600 mil homens saíram. Olha que loucura isso. 600 mil homens. Então, a Bíblia só fala esse dado, em Gênesis. Se nós estamos falando de 600 mil homens, e na época não tinha televisão nem Gmail, o povo trabalhava muito, então tinha menina a rodo. Então mais 600 mil mulheres, a Bíblia não fala, mas há quem diga 2 milhões, doutrina 3 milhões, mas homem a Bíblia fala, eram 600 mil que saíram do Egito. Só 2 dessa geração entrou na terra prometida. Por quê? Fé, obediência. Foi Caleb e Josué. Nem Moisés, nós sabemos. Mas houve luta. Muita luta. Nós vamos falar mais alguns dados. União. Nenhum israelita poderia ganhar a guerra sozinho. Hoje é assim, não vou ficar na igreja. Desculpa, vou ficar em casa. Gente, nós precisamos disso aqui, ó. Isso é o corpo de Cristo. Eu preciso ver o exemplo do pastor Evanildo que subia aqui no gás e falava assim, opa, eu quero ser assim. Nós precisamos nos espelhar uns nos outros, aprender um com os outros, abraçar, festejar na casa de Deus, cantar. E nós vencemos se estivermos juntos, porque nós sozinhos, a presa mais fácil do bando é a que fica afastada dele. União, comunhão, individualismo não. Individualismo, egoísmo, tantos ismos, só nos leva a fracasso. Ao contrário, por isso nós precisamos vir à igreja. Por isso que a igreja é tão importante. Por isso que ela é chamada de noiva. E não menos importante, conhecimento. Um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é Neemias, o estrategista de Deus. Neemias reconstruiu depois de 140 anos aproximadamente as muralhas da cidade só em 52 dias. Mas vai estudar. Por que que Neemias conseguiu? Ele é tido como o estrategista de Deus. E se nós temos uma conquista, nós temos um ministério a ser conquistado, se nós temos, enfim, uma promessa de Deus, nós precisamos ter estratégia.
Nós precisamos ter conhecimento. Lá em Isaías 41:10, fala assim, que nós precisamos ouvir a voz, não das emoções, nem das circunstâncias da vida. Existe uma fonte que nós precisamos buscar e nós sabemos qual é essa fonte. Nós temos um mestre que nos disse, vire por aqui, não vá aqui, faça isso, não faça aquilo. Ele nunca deixou dúvida sobre o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Não há dúvida, basta ler a palavra que ele deixou para nós. E aqui eu vou dizer sobre um passo importante. Eu acho difícil fazer uma ministração sem falar nisso, porque eu acho que tudo começa aqui. É uma coisa que, um passo importante, aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. Tudo. As transformações espirituais, espírito é subjetividade, não é carne, é o contrário. E aqui dentro, é subjetivo. Eu quero, eu desejo. Agora há pouco a Elaine falava comigo, Deus quer que nós queiramos Ele. Que a gente deseje estar com Ele. Oração, reflexão, meditação, comunhão, leitura. Tempo de qualidade com o nosso Pai. E aqui algumas experiências coletivas do povo de Israel na sua caminhada e a saída da escravidão, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, dada a riqueza daquele contexto. Por isso que é bom estudar, porque você vai percebendo e fala assim, olha, isso demorou. E às vezes eu quero uma coisa, eu quero aqui agora. Não é tempo de Deus não, planta. Aliás, a colheita nunca vem no mesmo tempo da semeadura, vocês sabiam? Colheita vem depois. Não é no mesmo tempo. E mais, sempre é mais. A gente não planta uma semente no reino de Deus e colhe uma. A gente colhe 100 vezes, 1000 vezes, mas não é no nosso tempo. E a história do povo, meu Deus, né? Quando estava lá na portinha, falou, agora não entra ninguém aqui. Desses 600 mil vai entrar 2. Meu Deus, aqui, porretada, né? O Egito, nós sempre falamos na igreja, não representa o mundo, as dificuldades, a escravidão. E nós, hoje, se não apegarmos na graça transformadora, continuamos escravos, só que agora não é do egípcio, é do pecado. A travessia do Mar Vermelho simboliza o começo da caminhada cristã. Luciano Fubirá tem um livro, eu tenho uma ministração pronta sobre isso, pastores. Graça transformadora. Nós temos uma visão tacanha, pequena, sobre graça. Vou dar uma palhinha. A graça é como se fosse uma porta. Eu fui salvo, a porta abriu. Mas existe uma caminhada que é progressiva. E ela está sempre conosco. Até chegarmos ao alvo, que é depois dessa caminhada, que é a salvação, a santificação, a glorificação. A pastora Lucinete falou sobre isso aqui cedo. O deserto representa o período de luta que nós temos. Certa feita eu estava numa assembleia, já tem alguns anos, longe, lá do outro lado da capital, e eu era mais jovem, né? Mais ainda, estava igual o pastor Ivanildo, assim, sabe? Aí eu disse, lá um irmão chegou para mim todo cético, todo duvidoso, todo questionando. Tá, mas como é que você faz para fazer isso que você está falando aí? Eu falei, eu acredito em Deus, estou tentando seguir meu caminho com Ele, eu não tenho outra alternativa, porque eu dependo dEle, já percebi claramente que eu sem Ele não vou fazer nada. Então a minha resposta para ele foi assim, cara, eu garro na mão de Deus, e vou tentando aí, tomando as pancadas da vida, que não é fácil, mas eu estou seguindo com Ele. Então você está dizendo como é que eu faço? Aí eu garro nele, porque com Ele.
Com ele eu vou, sem ele eu sei que eu não vou. Então eu já sei o caminho da vitória. O Rio Jordão, para quem conhece a história, simboliza um momento de flexão, que no momento assim, agora você não volta mais, nego. Eles estavam do lado do rio, Rio Grande, largo na época era, os inimigos do outro lado, a poucos quilômetros. Quando eles tiveram a coragem de atravessar, que chegou do outro lado, falou assim: agora aqui não tem mais volta. É aqui agora, é peitar o inimigo. Quantos ficam no deserto, gente, e não atravessam o Rio Jordão, sendo que Deus tem promessas de vitória para nós? Quantas pessoas poderiam ser muito mais exitosas, melhores maridos, melhores pais, melhores pastores, melhores profissionais, e não são porque estão no deserto, não tiveram a coragem de atravessar o Jordão, e estão patinando, perdendo um tempo precioso que nunca mais será recuperado. É forte, hein? Quantas reflexões, quando eu falo sobre isso, vem à minha mente. O quanto eu poderia estar muito mais adiante. Quanto tempo eu demorei para cruzar o meu Jordão. Agora eu tenho uma dica para você. Falar é fácil. Vou até rememorar, não estou dizendo que eu fiz, estou dizendo que eu estou tentando fazer. Abandone o pecado. Não há meio. Mãos limpas. E nós erramos mesmo. E Deus fala assim: eu sei, por isso que eu morri na cruz. Por isso que existe a graça. Se apegue nela, que nesse progresso espiritual seu, você vai avançar. E quando você cair, como foi com Pedro, eu vou te dar a mão. E vou te trazer para a superfície novamente. E vou caminhar com você até o fim dos tempos. Nosso maior desafio, lá em Hebreus 12, 2, é sermos ovelha. A ovelha não segue o pastor. Nosso desafio é seguir o pastor, é não tirar o foco dele, porque ele nos ensina tudo o que devemos fazer. Nós sucumbimos porque nós não somos, em algumas ocasiões, boas ovelhas, porque as diretrizes, o caminho que nós devemos percorrer já foi traçado. Por isso o conhecimento da palavra é importante. Por isso vir para a igreja, ouvir as palavras certas, antenar, estar com a comunicação, com a conexão com o Espírito Santo de Deus. De pessoas que mesmo com todos os seus erros, em momentos de unção, se preparam para vir aqui dizer alguma coisa útil para a sua vida. Mesmo com todos os nossos defeitos. Quando a gente sobe aqui, que a gente pensa: Deus, eu preciso dizer alguma coisa que está servindo para mim, mas que também sirva para o meu irmão, porque isso é bom demais, eu quero isso aqui para a minha igreja. Todos nós temos que atravessar o Jordão e vamos estar juntos. E a nossa chance aumenta se estivermos juntos. E aqui agora, caminhe com os próprios pés. Deixa eu fazer um paralelo assim, chulo, mas parece-me que cabe. Se eu tenho algum problema de saúde, vamos pôr aqui um diabetes, um sobrepeso, ou qualquer outro problema. Eu preciso fazer minha reeducação alimentar, passar a praticar exercício físico, estou comentando assim. Tem jeito de alguém fazer isso para mim?
Hã? Gente, espiritual é a mesma coisa. Eu preciso caminhar com os meus próprios pés. Eu posso procurar outros pés para irem comigo, e inclusive na minha frente, me puxando, porque existem pessoas que na caminhada espiritual estão anos-luz na minha frente. Mas eu preciso movimentar. A graça transformadora, ela não age sozinha, chama integração, interação. Eu preciso interagir com ela. Não é ela fazer por mim, é eu fazer com ela. Eu tenho que ter o desejo, a iniciativa, a atitude de procurá-la e tomar posse. E evidente, fazer as mudanças para que a graça transformadora de fato reverbere na minha vida. A decisão de avançarmos espiritualmente é um alto investimento que nós precisamos nos posicionar. Esta sim, é a estratégia que dá a certeza da vitória. Essa aqui não tem erro, não. Isso aqui não é investir em bolsa, não. Que pode subir, que pode cair. Não é investir em dólar, não. Que pode subir, que pode cair. Isso aqui é o investimento mais correto, mais certeiro, mais preciso, mais objetivo, que jamais vai falhar. Agora permita-me falar de armadilhas. Existem armadilhas ao longo da nossa vida que podem nem parecer armadilhas, mas são colocadas de forma subliminar, de forma sutil, para que você não venha para a igreja, para que você não estude a Bíblia, para que você não pratique de verdade aquilo que você está aprendendo aqui, e ao sair daquela porta, você não faça mais nada. E aí eu vou voltar lá nas minhas fraquezas, por isso a importância da autorreflexão. Porque eu preciso perceber quais são as armadilhas que eu sou mais propenso a cair. Cada um aqui tem uma. Eu tenho várias. E por que eu tenho conseguido? Porque eu estou atento. Porque eu já percebi que é só com a graça transformadora, por mim mesmo eu não consigo. Porque eu já identifiquei meus pontos fracos e estou buscando vencê-los. Não por mim, porque eu também não consigo, mas pela graça. A isca, olha só, hein? A isca é escolhida por Satanás. O peixe tal é pego com tal isca. Eu não sou pescador não, mas tem lá os seus. Ou vocês acham que o inimigo vai pegar uma pessoa com determinada fraqueza usando a fraqueza do outro? Pastor João fala assim: vigia, vaso. Vigia, vaso. E vigia onde o seu ponto fraco. Ali é que há armadilhas. Ali é onde você é mais propenso a ficar no deserto e não atravessar o Mar Jordão. E todos nós temos. Uns mais, outros menos. E a armadilha é engatilhada. Me permita fazer uma brincadeira, capaz que eu já falei isso aqui. Homem jovem, testosterona na alta, aí ele fica beirando aquele tanto de menina bonita. Eu chamo de teoria do abismo. Não vá não, filho. Ah, eu sou forte. Não é não. Não vá. Nós não podemos, essa é a minha opinião, me permita quem discorde, ficar nos colocando em teste. Porque nós temos a carnalidade que pode, aliás, me permita, Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso.
Provérbios eu me esqueci, mas tem outras passagens de Provérbios que também fala isso. Nós não podemos, infelizmente, é a nossa natureza. Para que eu vou beirar o abismo e cair? Não vá. É melhor. Porque nós podemos até cair no abismo. Como eu disse, Jesus está sempre lá com a mão. Quando você quiser, Ele vai te resgatar. Mas vocês concordam que enquanto estivermos aqui, há custos? Há consequências? Às vezes, por toda a nossa vida, daí por diante. Então, por que nós vamos pôr o pezinho lá? Não vá. Uma conclusão no meio aqui. Estamos cercados pelas promessas e podemos estar impotentes se não tomarmos posse delas. Elas existem, mas eu tenho que ter a atitude de usufruir, e esse é o termo. Deus garante vitória, desde que haja interação com Ele. Deus é um Deus relacional. Caminhar com Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo, depender de Jesus Cristo. Isso é a certeza da vitória, contrário da sucumbência, né, que nós, se não fizermos, vamos cair, e vamos padecer, e vamos sofrer. Eu fui estudar, nesse livro que eu li agora recente, fala que crise em chinês, amor de amores pelos chineses, é a junção de duas palavras: oportunidade perigosa. É a crise para eles. Então, mesmo que seja uma oportunidade perigosa, uma crise pode gerar oportunidade para você crescer. Então, voltando àquele problema meu de 2010, não que eu esteja totalmente convencido, que eu ainda não tive a vitória absoluta, apesar que eu já, num dia de oração, já tive a resposta. Falou para mim assim: preocupa com isso não, que isso eu já resolvi para você. Mas a gente quer ver, não é? Mas imaginem que Deus poderia falar assim: eu vou dar esse probleminha para esse cara aqui, para ele fazer uma curvinha para ali, que ele não está indo para onde eu quero. A minha esposa balançando a cabeça, que ela conhece tudo, né? Deixa ele virar para cá. E ele só vai virar para cá se eu colocar essa oportunidade na vida dele, que é a crise. E o meu médico foi falar assim: então tá, deixa eu virar então. Nós às vezes não escutamos a voz do Espírito Santo, que é dita a nós de muitas formas, inclusive com problemas. Quantas vezes a gente descobre, por exemplo, às vezes tarde, que nós amamos uma pessoa e deixamos de dizer para ela que nós a amamos? E às vezes, numa dificuldade, você fala assim: nossa, que Deus me dê a segunda oportunidade para falar o que eu sempre quis e não falei, para fazer o que eu sempre quis e não fiz. Crise. Tudo bem, lá no chinês é oportunidade perigosa. Vamos voltar no Caleb, porque eu falei que ia falar mais algumas coisas do Caleb. O Caleb, quando ele foi mandado a primeira vez, que foi ele que voltou ao Josué e disse: não, isso é nosso, está prometido. Que aí a geração padeceu 40 anos. Quando ele voltou para conquistar a terra, segundo a pesquisa que eu fiz, ele estava com 85 anos. E ele poderia falar assim: não, esperei demais, estou muito velho, desisti. Agora eu vou subir aqui para fazer o louvor, mas vai ser só mais ou menos, que eu estou cansado. Mas Caleb não foi assim.
Depois que começou de novo, voltou, que enviou espiões, foram 2 anos de preparação e 14 anos de luta. Até ele conquistar o cantinho dele, falar assim, aqui agora eu tenho a minha terra prometida. E quantos de nós, nesse caminhar, nessa oportunidade perigosa, desistimos da nossa bênção? Nós não podemos. Pois se nós somos filhos de Deus, nós não temos certeza da vitória. Então acredite nela e continue sua caminhada, porque ela virá. É da natureza do cristão vencer. Não por ele, mas pelo Pai que ele tem, que sempre cumpriu as promessas. Obedeça, porque se você me obedecer, você terá vitória. Não é talvez você terá vitória. E aqui me permitam, agora eu tenho mais oportunidade ainda de vencer, porque agora eu tenho mais oportunidade de estudar, de crescer mais. Um dos livros que eu li, recomendo, O Vinho Novo é Melhor. Então, se você está na dúvida aí, irmã, de atravessar o Jordão, atravesse, porque o vinho novo é melhor. Com Jesus tudo fica mais fácil. E sem Ele tudo é difícil. A gente pode estar na maior bonança do mundo, sem Ele, há vazio, a busca incessante. E aí outra experiência, me permitam, durante essa sua caminhada por esse deserto, para iniciar lá no Mar Vermelho a sua caminhada, para passar pelo deserto, para ir, agora sim, atravessar o Jordão, cuidado com as suas companhias. Eu já disse isso aqui, e eu percebi isso tem pouco tempo. A minha esposa sabe até de quem eu estou falando, ou quais as pessoas que eu estou falando, que eu tive que me afastar, mesmo amando. Se precisar de mim, eu estou aqui, eu vou tentar ajudar, mas eu não posso caminhar. A água e o óleo não se misturam, e eu não estou dizendo que são pessoas que eu amo, hein? Que eu sou melhor que eles. Aliás, eu posso até ser pior, ter um coração mais duro, mas as escolhas que eu estou fazendo, fiz para mim, para minha família, para meus filhos, para minha descendência, em muitos aspectos não coaduna com algumas pessoas que eu andava há 40 anos atrás, na minha adolescência. E eu sou raiz. Os amigos que eu tenho, mesmo que eu estou mais afastado por circunstâncias tais que eu acabei de referir, são 40 anos atrás. Mas eu refleti, falei assim, espera aí, porque os amigos, por mais que eles te queiram bem, se eles não estiverem conectados em Cristo, focados em Cristo. Quantas vezes eu fui criticado dentro de uma família, porque agora eu tenho que ir para a igreja todo final de semana, não tem mais tempo para isso, mais tempo para aquilo. Crítica. É por desamor? Não. Mas eles não têm esses compromissos, e eles acham que eu estou exagerando, entendeu? Um dos meus amigos, isso me marcou profundamente, eu nunca falei nada para ele, nunca vou dizer. Eu já contei em parte essa história para o pastor Ivanildo, quando eu tinha sonho de ser rock and roll, tocar rock and roll. Graças a Deus que Deus não deixou, porque eu acho que eu ia ser doido demais e não ia dar certo. Hoje eu sei que foi por isso. Mas um dos meus amigos, e eu tentava, não ia, porque não era para ser, falou assim para mim, agora é recente, o Edilson com o instrumento não virou nada. E eu já estava começando a tocar na banda da sede. Olha o que eu pensei comigo. Falei assim, quem é esse cara, rapaz? Para falar que os meus planos com Deus serão frustrados.
Primeiro que ele não conhece meu Deus, segundo ele também não me conhece. E hoje eu estou passando raiva no pastor Evanildo tocando baixo aqui, e passando raiva na minha outra banda lá tocando violão, e estou indo para o meu terceiro instrumento e vou aprender. É porque eu sou bom? Não. É porque Deus não me deu a virtude da música, mas me deu outros. E eu usufruo deles, porque eu acredito nas promessas dele para mim. É simples assim. Ah, mas é difícil. Olha, se fosse fácil, eu tinha aprendido com 10 anos. E eu aqui não estou dizendo que é fácil. E não é mesmo. Então nós precisamos... Ah, escuta essa aqui. Vocês sabiam? Olha para vocês verem. Caleb, depois desse tanto de ano, tanta provação, tanto tempo esperando a promessa. Eu não sabia disso, confesso, fiquei sabendo recentemente. Ele sofreu um preconceito racial. Me permita ler. Ele era mestiço, filho de um quenizeu, pertencente aos cananeus, Josué 14:6. Imagine ele no meio, sendo, quem é você para falar que nós podemos, rapaz? Você quer que a gente morra nos braços desse gigante aí, matado? Eu estou falando do Caleb aqui, porque o Caleb, tudo bem que era o Josué o general, mas vocês concordam que o Caleb foi um baita braço direito do Josué, né? Onde o Josué põe o pé, põe o nariz, ele põe o pé atrás. E foi ele e o Josué que conseguiram, a despeito de todas as dificuldades, alcançar as promessas. E o resto ficou na estrada. Exemplo, né? Então nós precisamos interagir com o Espírito Santo, nessa graça transformadora, nesse nosso caminho. Pastor, eu confesso que hoje eu dei uma perdida no tempo. Como é que nós estamos aí? Acabando? Ah, entrei muito tempo ainda. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas eu quero fazer 6 observações. Vou dar uma acelerada, mas vai dar tempo. Para nós conseguirmos aquilo que desejamos, que está plantado no nosso coração, todos nós vamos passar por conflitos. Há custos. Não é de graça. Seja externo, seja interno, algum defeito seu que você precisa vencer. Paulo não falou do bom combate, que ele lutou o bom combate, foi fácil para ele? Preso, apanhar, açoitado, decapitado. Agora, quem é Paulo na hora do dia hoje? Autor praticamente da metade do Novo Testamento. O cara que escreveu o livro, que se você tirar Romanos, só uma das cartas dele, você tem a doutrina do cristão, vamos ler, clara. É a bússola, é uma bússola. Sempre houve promessas e sempre foram cumpridas por Deus. Mas a interação nossa com Ele, nós vamos passar por conflitos, inclusive entre os nossos amigos, parentes. Paciência, olha o tempo de Deus de novo. Palavras que eu adoro falar. Resiliência, persistência, obediência, confiança, porque as promessas de Deus não são instantâneas. Não é fast food, não é miojo. Quando eu fui estudar para concurso, eu estudei 3 anos, resolvi minha vida financeira, concorda? Para passar no concurso. O que são 3 anos para aposentar com 50 depois e viver na... que eu estou podendo. Agora você investir alguns anos aqui para passar a eternidade com Cristo, o que é isso? É nada. Nada. Eternidade, nós estamos falando de eternidade.
Terceiro, cooperação. Colossenses 2:2. Estar unido em amor e alcançar toda a riqueza. Há uma relação entre nossa força e a força conjunta da igreja. E aqui eu vou dizer duas palavras que eu já falei e quero mencionar: integração e interação. Nós precisamos estar integrados e interagindo. Um cristão não é um cristão, é corpo. Corpo é corpo. Cada membro faz parte do corpo e todos são importantes, mas não é sozinho. Cada sistema, cada órgão, do nosso corpo físico tem o seu grau de importância. Assim como nós cristãos, nós somos um corpo e o corpo tem uma cabeça. E a cabeça é Jesus. Fala para a gente para onde nós temos que ir. Submissão. Eita! Tem gente aí que não é muito bom nisso não, hein? Porque é muito fácil. Não, eu vou esperar. Não, está difícil. Mas então, na prática, que nós queremos ver, né? Submeter é quê? Dependência. Ah, mas esse meu emprego é ruim demais. Ah, mas essa minha igreja, que louvor fraquinho. Vou mudar. Ah, não vou ser submisso aos meus pais, não vou ser submisso ao pastor, etc. Será que o problema é realmente do outro? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência, rapaz, olha, eu ouvi uma frase agora recente, por isso que a gente tem que ir para a igreja e ouvir, porque sempre tem uma frase em algum dia que vai falar assim: opa, eu vou pegar essa aqui para mim. E eu vou contar para vocês, foi num evento na nossa sede, que era direcionado para músicos, agora recente. Uma jovem lá, muito engraçada por sinal, ela falou assim: você já pensou que Deus fala que a fé tem que ser do tamanho de uma mostarda, e se for do tamanho de uma mostarda, ela removerá montanhas? Então não está falando de grande fé. Eu estou contando essa historinha porque ela falou assim: aonde a sua fé não te levar, a sua obediência te leva. Observem nas passagens Novo e Velho, a obediência é um ponto mega importante. Mega. E às vezes a gente titubia, e às vezes a gente fraqueja. Ah, mas esse problema não vai ser resolvido, já são 15 anos. Mas eu vou continuar obedecendo, porque Deus vai me dar a vitória. Porque eu não sou filho de Deus. Meu Deus não é Deus de vitória. Então eu vou ficar firme. Porque aonde a minha fé não me leva, a minha obediência me leva. Vigilância. Olha a frase: nem Satanás, nem nossa natureza pecaminosa são confiáveis. Tem gente que pode até se ofender com isso aqui, né? Mas eu disse lá atrás, esse aqui é um dos pontos para você ser vitorioso. Vigia, vaso. Nós precisamos estar atentos. Todos nós temos fragilidades. E aqui eu gostaria de fazer um comentário. Às vezes, segunda-feira, quando a gente levanta para ir trabalhar, às vezes de madrugada, pegar um ônibus difícil, uma semana que você sabe que vai ser punk, você fala assim: nossa, mas aquilo que o Edilson falou lá ontem foi tão bonito, mas como que eu vou pôr isso em prática aqui agora? Agora é a vida como ela é. E o que nós estamos dizendo aqui está tudo na Bíblia, isso não é poesia. Mas você precisa entender que amanhã cedo você tem que dizer para você mesmo e tentar pelo menos acreditar e seguir nesse caminho. Por quê?
Porque as decisões simples da sua rotina, do seu dia a dia, que às vezes hoje parecem imperceptíveis, que não vão gerar transformação, ao longo do tempo, elas te levarão onde você deseja chegar. As escolhas diárias nossas, mínimas que sejam, elas fazem a diferença, não instantaneamente, porque, como eu disse, crescimento espiritual não é fast food, mas é de ações, hoje, amanhã, depois, as consequências virão, e a vitória chegará. Decisão diária, opções, nós temos, vontade, disposição, obediência, tudo nos leva a uma vitória certeira. E às vezes por pequenas decisões na nossa rotina. Concluindo, complexo de gafanhoto. Olha aqui que o autor trouxe aqui, que isso aqui é de um livro. Em vários momentos enxergamos os gigantes, os problemas em vez de Deus. Quanto mais olhamos para Deus, menores ficam os gigantes. E o contrário é completamente verdadeiro. Quanto menos olhamos para Deus, maiores são os gigantes, mais difíceis os problemas se tornam. E aqui eu quero fazer um comentário, que quando Deus fala assim, mas você fará isso, eu sempre falo isso porque é um negócio que me toca, mas eu não dou conta, ser cristão é difícil. Olha a frase, vou ler, me permita. Se você nunca foi chamado para o impossível, você de fato nunca foi chamado. Deus é honrado quando escolhemos uma tarefa tão grande que, se Deus não tornar a seu cargo dele, Deus, nós seremos dominados por ela, pela tarefa. Ninguém chega ao topo de uma montanha seguindo a trilha mais suave. Ser cristão é uma escolha, mas eu preciso tomar decisões cristãs, que dizem respeito ao que o meu mestre disse, como certo e como errado. Outra conclusão, para finalizar. Nossos objetivos só serão alcançados, vitória, que nós estamos falando de vitória, se interagirmos com a graça transformadora e aceitarmos que estamos em um processo. Às vezes nós sucumbimos porque nós queremos cobrar a perfeição. E, não, mas eu sou isso. E é mesmo. E admita. E procure mudar. E a graça vai te alimentar. Caminho, processo, é contínuo, é progressivo, são procedimentos, pequenos passos, hoje, amanhã, depois, por mais simples que sejam as suas decisões, com o passar dos anos, isso vai te dar legitimidade, vai te dar autoridade, e você vai crescer, passo a passo, ponto de partida, abra a porta, atravessa o Mar Vermelho, e mesmo no deserto, não desista, e quando chegar no Jordão, atravessa esse rio, e saiba, Deus sempre está conosco, e a graça é capacitadora, nós não podemos sozinhos, mas com a graça capacitadora nós podemos sim, e é só com ela, mas com ninguém, com nada. O que nós precisamos então, finalizando, é apropriar das promessas que nos foram feitas. É isso. Obrigado pela atenção de todos.